Olá, muito boa noite. Começamos mais uma transmissão especial aqui na página do Facebook da Igreja Adventista do Saguaçu. Esta igreja que é especial, uma igreja muito receptiva, e você, nosso irmão querido, quero dizer que estamos com saudades de você. Você não tem vindo à igreja, e se tem vindo, tem se cuidado bastante, a gente não pode se cumprimentar muito bem, aquele toquinho só, então a gente sente essa falta desse contato, né? Então estamos com muita saudade de você. Então logo passa esse período de pandemia e que as coisas voltem ao normal, estaremos todos reunidos aqui em nossa igreja. Mas até isso não acontecer, vamos tocando a nossa programação aqui mesmo pelas redes sociais. E hoje nós vamos encerrar a série que tem sido um sucesso aqui na nossa página, O Cristão do Contra. Nós vamos fazer agora uma oração para já darmos início então a esta mensagem especial. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, estamos hoje reunidos mais uma vez entre amigos e irmãos aqui pelas redes sociais e hoje nós vamos ouvir a última mensagem da série O Cristão do Contra. Mais uma vez convidamos o Espírito Santo para tocar em nossos corações e use, Senhor, o teu servo, pastor Tiago, nesta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Como sempre, já é costumeiro, nós pedimos que você compartilhe esta transmissão aí no seu perfil, tá bom? Ajude a pregação do Evangelho, compartilhe aí no seu perfil que as pessoas vão chegando e vão poder acompanhar mais esta mensagem especial, tá bom? Vou chamar agora uma mensagem musical, na sequência o pastor Tiago, que já está aqui do meu lado, já vai assumir para fazer a última apresentação. Forte abraço a todos. Sejam crianças, velhos, sejam aqui.
Boa noite, querido irmão, querida irmã, ou você que nos acompanha nessa transmissão das diversas partes aí de Santa Catarina, de outros estados ou quem sabe do mundo. É muito bom continuar essa série com você, que iniciamos algumas semanas atrás, o Cristão do Contra. Estamos destacando aspectos espirituais que a gente precisa deixar de fora da nossa vida. Semana passada vimos como o cristão pode ser contra a inveja, esse mal tão terrível. E nessa noite nós vamos também meditar um pouquinho na Palavra de Deus em um aspecto que a gente precisa estar bem atento para não ser levado à ruína. Antes, claro, de abrir a Bíblia com você, eu quero orar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nos conduziu aqui, este canal, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe ao estudo de mais um tema especial para a nossa vida, é o que clamamos por Jesus. Amém. Eu vou pedir nesse momento que você pegue sua Bíblia, você acompanhe a leitura. Esse exercício espiritual importante, estar folheando a Palavra de Deus, é muito especial para todos nós. E o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho é o texto de Salmo 1. Nós vamos ler um pouquinho desse texto daqui a pouco. Eu quero introduzir a mensagem desta noite fazendo uma pergunta a você. Você já ouviu essa frase? Vai, experimenta, vamos lá, larga de ser bobo. Geralmente essa frase ela é dita por muitas vezes por pessoas que são próximas a nós. E muitas dessas pessoas são considerados os nossos verdadeiros amigos. Mas, se você avaliar, geralmente essas frases elas não trazem boas consequências. E se essas frases não nos trazem boas consequências, isso nos mostra que muitas pessoas que estão próximas de nós, que nós consideramos amigos, não são bons amigos. Você já foi influenciado de forma negativa por alguém ou por algum grupo que você considerava como amigo? Sabe, a palavra amigo ela é muito forte e importante para a vida de qualquer pessoa. Nós não somos ilhas, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, amigos verdadeiros. Uma pesquisa dentro de igrejas cristãs diz que se uma pessoa tem pelo menos 7 amigos dentro da igreja, dificilmente ela deixa os caminhos do Senhor. Mas a questão é que tipo de amizade nós estamos alimentando. E o tema desta noite é bem claro, nós precisamos ser contra as más amizades. O cristão contra as más amizades. E Deus, ao nos deixar tantas mensagens na Bíblia, nos faz alertas com relação às más amizades. Deus tem uma preocupação grande sobre esse assunto. E em várias passagens ele nos faz o alerta. Cuidado com as más amizades, com as más companhias, como dizem os nossos pais. E por isso que eu escolhi o Salmo 1, que fala um pouco sobre isso. Eu vou ler com você a minha Bíblia, Salmo 1, a partir do verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Algumas versões diz que não anda no conselho das más amizades. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha, que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, aconteceu o quê? Perecerá. O Salmo 1, ele apresenta uma progressão de raciocínio. E é interessante que ele fala de 2 grupos, o ímpio e ele fala do justo. Ele fala do justo, mas fala também daquelas más amizades. E é apresentado aqui de forma progressiva como muitas vezes nós somos enredados por essas más amizades. O texto diz que, primeiro, o justo ele começa a andar com os ímpios, andar com as más amizades. E talvez você já deva ter ouvido conselhos como: não ande com fulano, não ande com ciclano, não é uma pessoa boa. Então, geralmente o primeiro passo, e o Salmo mostra isso de maneira progressiva, é andar com a pessoa. E existe um ditado bem conhecido, que você sabe muito bem: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Esse ditado fala bastante sobre com as pessoas que estamos andando, com as más amizades talvez.
Mas só andar com a pessoa não é o suficiente muitas vezes para levar a nossa vida à ruína, mas é o primeiro passo. E o Salmo ele diz de um segundo passo. Ele diz que a pessoa começa a andar, depois ela começa a se deter, ela começa a ter atenção, ela começa a se relacionar, começa a se entrelaçar com essas más companhias, com os ímpios ou com as más amizades. E aí já é um caminho terrível, não? São passos gradativos, progressivos para o mal e para a ruína nossa. Primeiro andar, depois se deter. E aí, por fim, diz que ele se assenta. E quando você senta, geralmente com a pessoa, você está compartilhando ali tudo que ela tem contigo e tudo que você tem com ela. Quer seja numa mesa de alimentação, quer seja numa conversa. E quando geralmente com as más amizades nós chegamos nesse ponto, nesse aspecto, infelizmente, às vezes é impossível de retornar. Quando olhamos o final desse salmo, a gente tem a nossa atenção bem focada de que Deus ele tem duas opções, dois caminhos para cada um de nós. O final diz assim, que o caminho dos justos, ele vai nos conduzir à salvação. Deus os conhece, Ele sabe disso. Mas o caminho dos ímpios os fará perecer. Será que hoje eu e você não precisamos refletir sobre as amizades que nós temos? Será que nessa noite não precisamos refletir como ser contra as más amizades? Existe um escritor, J.C. Riley, que em seu livro Uma Palavra aos Moços, ele cita, falando sobre as más amizades, algo que eu quero ler com você nessa noite. Ele diz assim, bons amigos estão entre as maiores bênçãos que podemos ter. Eles podem nos afastar do mal, animar-nos em nosso caminhar, dar uma palavra no tempo apropriado, levar-nos a pensar nas coisas do alto e a continuar avante na carreira cristã. Mas aí ele completa falando agora das más amizades. Ele diz assim, mas o mau amigo é um verdadeiro infortúnio, é um peso que continuamente nos puxa para baixo e nos prende nas coisas terrenas. Percebe o que o Riley diz aqui? Comparando as boas amizades, os bons amigos e as más amizades. E diz que os bons amigos são as maiores bênçãos que a gente pode ter nesse mundo, e de fato são. Mas ele diz que as más amizades são verdadeiro infortúnio. Elas nos puxam para baixo, ela nos prende aqui a esse mundo, as coisas terrenas, as coisas mundanas. Hoje, se você colocasse numa balança, você tem mais amigos bons que te conduzem à salvação? Ou você tem mais más amizades? Pense sobre isso. Não só os escritores deste mundo, mas a serva do Senhor alerta também ante as más amizades. E eu separei aqui pelo menos 2 trechos do Espírito de Profecia que nos alertam quanto às nossas escolhas, às más amizades. Em um dos textos que está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, a página 557, ela diz assim, semelhante a Israel, muito frequentemente os cristãos rendem à influência do mundo e conformam-se os seus princípios e costumes, a fim de obter a amizade dos ímpios. Mas no fim, achar-se-á que tais professos amigos são os mais perigosos adversários. Ela faz uma comparação que assim como Israel muitas vezes se uniu, se juntou com povos, com más amizades dos ímpios, hoje muitos de nós fazemos essas escolhas também. São professos amigos, mas que na verdade, na essência, são perigosos adversários. Cuidado com as más amizades. Você não pode hoje viver a vida cristã sem estar atento ante a isso. Outro trecho também do livro O Espírito de Profecia, ela diz assim, mesmo livro, é inevitável que os jovens façam amizades e fatalmente sentirão a influência delas. Há misteriosos laços que unem as pessoas entre si, de modo que o coração de uma responde ao coração de outra. Uma capta as ideias, os sentimentos,
o espírito do outro. Essa amizade pode ser uma bênção ou uma maldição. Os jovens podem ajudar e fortalecer uns aos outros, melhorando no comportamento, no temperamento, no conhecimento. Ou se permitem a si mesmos, tornam-se negligentes e infiéis. Podem exercer uma influência desmoralizadora. Perceba o que Ellen White diz aqui. Ela diz que é inevitável, e ela cita a classe dos jovens, que esse grupo faça amizades. E é inevitável que essas amizades vão influenciar a vida deles. Mas ela chama a atenção para que essas amizades não sejam maldições em nossa vida, mas que elas sejam bênçãos. E ela fala aos jovens: vocês podem ajudar e fortalecer uns aos outros, e não, de certa maneira, desmoralizar uns aos outros. Perceba como as más amizades podem ser um perigo para a vida do cristão. A questão da escolha da amizade é algo que todos nós precisamos aprender. Que tipo de amizade você tem escolhido? É uma pergunta que você precisa fazer sempre em sua vida. Que tipo de amizade você escolhe? Coloque em letras garrafais no seu coração nessa noite: eu sou um cristão contra as más amizades. Mas para isso você tem que analisar que tipo de amigo você é e que tipo de amigo você está cativando para si mesmo. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que a procura por amizades entre os jovens é intensa, mas a maioria delas, as más amizades, têm conduzido à ruínas. Um exemplo como isso pode ser terrível, é de um jogador de futebol americano, Don Rogers, 27 anos, promissor, mas que por más amizades foi encontrado uma overdose de drogas. E tantos outros exemplos, não? Possivelmente você deva conhecer, de pessoas conduzidas à ruína por causa das más amizades. Pergunte-se hoje: você consegue conviver uma má companhia sem sentar-se ao lado dela, partilhar momentos juntos e muitas vezes deixar que ela influencie sua vida? Cuidado com as más amizades. Isso nos alerta a palavra do Senhor. Existe um trecho de Provérbios, capítulo 13, que eu queria ler com você. Talvez você diga assim: pastor, o que isso pode me influenciar? Eu não me influencio pelas más amizades. Cuidado. Quando nós dizemos isso, esquecemos o que diz o texto bíblico. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E em Provérbios 13, verso 20, um alerta para todos nós e também para você nesta noite, diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Em algumas referências diz: e o companheiro de más amizades cairá num caminho de ruína. Perceba, se você andar com sábios, se você andar com boas amizades, pessoas que te influenciem para o bem, assim você vai ser. Mas se você andar com companheiros insensatos, amigos torpes, maus, é nesse caminho que infelizmente também você vai cair. A Universidade de Harvard, desde 1937, tem desenvolvido uma pesquisa sobre saúde humana. E entre várias perguntas que os estudiosos estão realizando, uma delas é: o que faz a pessoa ao longo da sua vida ser saudável? E existem alguns fatores que a pesquisa destacou, como a alimentação, a questão de exercício físico, a genética. Mas é interessante que no topo da lista também existe as boas amizades. E a pesquisa destacou como, ao longo da vida, a amizade, a boa amizade, pode ajudar o ser humano. E alguns dados mostram bastante atenção para nós. Por exemplo, ter laços fortes de amizades, boas amizades, aumenta a nossa vida até 10 anos e previne de doenças. Olha só que maravilha, compensa ter bons amigos. A chance de você viver até os 70, viver até 80, 10 anos mais, se tiver bons amigos, é grande. Outro dado que a pesquisa mostrou é que se você tem ou vive com menos de 4 amigos, a chance de você ter doenças cardíacas dobra. Olha só, vale a pena ter bons amigos, até para a nossa saúde física compensa.
Outro dado também que chamou a atenção é que se você possui mais do que 4 amigos, por outro lado, a pesquisa diz que você tem a chance de ser ou ter uma vida de satisfação até 96% e mais felicidade. E tantos outros dados a pesquisa mostra, mas em resumo, se você tiver bons amigos, fizer boas escolhas, você só tem a ganhar. Seja um cristão contra as más amizades. Mas, de maneira contrária, isso é triste. Se você e eu tivermos más amizades, pastor, e se eu tiver maus amigos? A pesquisa retratou que se você, por exemplo, tiver amigos obesos, a sua chance é de 45% também de ir nessa direção. Se você tem amigos que fumam, a chance de você fumar é 61% maior. Se você tem amigos que são infelizes, a chance de você ser infeliz é cerca de 15% também. Perceba a diferença que não só a palavra de Deus nos apresenta, mas também a própria pesquisa que o mundo faz aí, os estudiosos mostram para cada um de nós. Compensa ter e ser bom amigo. Tá, pastor, como eu faço então para fazer boas escolhas, ter bons amigos? Algumas dicas são importantes. Primeiro, olhe os frutos da vida desse amigo. Perceba os frutos que ele tem, se é uma pessoa espiritual, se é uma pessoa envolvida com os caminhos de Deus. Olhe os frutos. Pelos frutos, diz a Bíblia, você reconhecerá quem é aquela pessoa. E aí você vai poder escolher ter aquele amigo como seu amigo ou não. Segundo, se pergunte, essa pessoa mais me afasta de Deus ou mais me aproxima de Deus? Se é uma pessoa que mais te aproxima de Deus, é um bom amigo. Se é uma pessoa que mais te afasta de Deus, te leva para as coisas do mundo, é um mau amigo, é uma má amizade. Também se pergunte, as pessoas mais próximas dessa pessoa falam sobre ela. Será que ela tem um bom testemunho? Pergunte isso também para saber se essa pessoa pode ser uma amiga ou um amigo verdadeiro, um bom amigo para você. E por fim, você quer ter um bom amigo? Seja um bom amigo. Porque muitas vezes nós queremos ter bons amigos, mas somos uma má amizade para alguém. Pensando em tudo isso, a gente percebe que a amizade é um dom de Deus. E é exatamente importante para a nossa vida emocional, física e principalmente espiritual. Jesus, quando veio a essa terra, ele se cercou e procurou se cercar de boas amizades. E ele percebeu como era bom e gostoso ter bons amigos. Isso o ajudou na sua caminhada e pode ajudar a mim e a você também. Existe um outro trecho também do livro de Provérbios, na página, ou melhor, no capítulo 18, mas no verso 24. É um texto que eu quero ler com você também nesta noite. Provérbios 18, verso 24. Aqui fala de que nós, por mais que tenhamos falhado na escolha de amizades nessa terra, por mais que a gente tenha tido falha quanto à nossa amizade para com o próximo, nós temos um amigo muito maior que todos nós podemos contar. O texto do verso 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado que um irmão. E aqui faz referência a Cristo Jesus. Esse negócio que muitos, eu tenho centenas de amigos, dificilmente nós conseguimos ter, mas poucos e bons e verdadeiros amigos todos nós precisamos ter. Mas além desses amigos que a vida nos apresenta, existe um amigo mais chegado que um irmão, é Cristo Jesus. Pastor, por que esse amigo é mais chegado que um irmão? Porque ele fez o que muitos e muitos dos nossos amigos nem sonham em fazer. Ele deu a vida pelos seus. Ele deu a vida por aqueles que rejeitavam sua amizade. E hoje nós precisamos também entender que esse amigo está à nossa disposição para ter essa amizade real comigo e contigo. Nós vamos ter um hino a seguir. E o título desse hino é Há um Amigo. Se tem sido difícil você ter verdadeiras amizades, comece com esse amigo. E você vai perceber que ao ter amizade com Jesus, você vai ter um círculo de amigos ampliado e vai ser mais feliz nessa terra. Que Deus te abençoe e te conduza.
Após esse hino, eu quero convidar você nessa noite a sair daqui a pouquinho aqui dessa transmissão e quem sabe mandar uma mensagem especial para um amigo. Alguém que está sempre do teu lado e muitas vezes você não valoriza. E quero que você faça esse exercício espiritual. Tenha e busque ser cada vez mais amigo verdadeiro. E seja um cristão do contra as más amizades. Assim como você está, feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Querido bom Deus, agradecemos porque temos nessa terra a oportunidade de fazermos muitas amizades. De fato, o inimigo coloca pessoas, muitas vezes, ao nosso redor, apresentando como más amizades, tentando nos influenciar para o mal. Mas, querido Pai, nos ajude a fazermos boas escolhas de bons amigos. Guie cada irmão, amigo que esteve presente conosco nessa transmissão, por Jesus. Amém. Transmito aqui meu abraço a você, que você tenha uma excelente semana com Cristo Jesus. Até mais.